Feliz quinta-feira, pessoal. Nós vencemos. Nós vencemos. É isso que eu deveria dizer a vocês. Logo de cara aqui, Piers Morgan, você me deve algo em torno de US$150 mil. Quero dar um destaque especial para todos os meus haters aqui, logo de início, que não acreditaram em mim quando eu disse que Brigitte Macron era um homem e, em vez disso, decidiram acreditar na grande mídia. A narrativa era só: a Candace está descontrolada. Brigitte Macron perdeu por difamação. Bem, isso já não é mais verdade porque, adivinhem, os jornalistas contra quem ela entrou com o processo, 2 deles, venceram Brigitte no tribunal. Eles foram absolvidos na decisão do Tribunal Superior. Vou contar tudo isso pra vocês. Tem sido um dia ruim, uma semana ruim, um mês ruim, um ano ruim para os Macrons, na verdade. Então, é incrível. Além disso, preciso contar pra vocês uma história maluca sobre outra pessoa que estava investigando os Macron e que misteriosamente acabou morta. E, por fim, o príncipe Andrew, que estava se escondendo desde as consequências do julgamento de Epstein, agora está reaparecendo porque os arquivos de Epstein foram misteriosamente fechados e as pessoas próximas a ele dizem que agora ele está pronto para voltar à vida pública. Então, às vezes ganhamos, às vezes perdemos. Bem-vindos de volta ao Candace. Bem, vou dizer uma coisa, pessoal. Nós realmente precisávamos dessa vitória. Especialmente depois de uma semana inteira sendo manipulados sobre Jeffrey Epstein. Precisávamos que pelo menos um pervertido não escapasse impune. E está acontecendo. Está acontecendo agora mesmo na França. Estou muito animada com isso e vou contar pra vocês o que está acontecendo primeiro. Mas devemos colocar isso no replay porque tenho que dizer que 2024 foi um ano intenso para mim, pessoalmente. Eu estava sendo completamente massacrada pela grande mídia. Fui a primeira pessoa, acho que na mídia ocidental, na mídia americana, ou pelo menos no mundo de língua inglesa, a dizer: "Ei, Macron, acho que ele definitivamente é casado com um cara." E então, toda a grande mídia se levantou como costumam fazer, não para fazer o trabalho deles, não para investigar essas alegações mais a fundo, mas para cumprir o verdadeiro papel deles, que é defender o governo, defender o Estado, e simplesmente dizer que qualquer pessoa que esteja falando isso é desequilibrada e louca, e que não há nenhuma possibilidade de isso ser verdade. Não há como essa mulher de 40 anos, entre aspas, que por acaso se parece muito com um cara de vestido, está parecendo a senhora Doubtfire aqui, e que também por acaso se apaixonou por um garoto de 14 anos. Ela tinha 40 anos. Ah, não tem como ela estar mentindo sobre qualquer coisa, ou talvez seja simplesmente pervertida. Enfim. Logo depois de ser demitido do Daily Wire, foi o Piers Morgan quem me entrevistou primeiro, e ele me chamou para o programa dele. E olha, eu gosto do Piers, mas vou dizer que ele tentou me afundar ainda mais enquanto eu já estava me afogando. Ele só veio para dar o golpe final, me fazendo todo tipo de pergunta, insinuando que eu era antissemita, só porque eu estava dizendo que o que estava acontecendo em Gaza era errado. Eu te aviso, desde então, ele passou a concordar comigo, e está prestes a concordar comigo também em relação a Brigitte, porque ele menciona isso no final. Foi tipo 1 hora de nós dois batendo de frente. Eu estava exausta. E no final, ele tenta me pintar como uma pessoa louca e me pergunta sobre a Brigitte. E não se preocupem, gente, por mais cansada que eu estivesse, eu mantive minha posição firme nessa. Então vamos rebobinar e ouvir isso. Isso é do dia 11 de junho do ano passado. Mas é essa pergunta sobre a primeira-dama francesa Brigitte Macron, sobre quem você continua dizendo que é um homem. Você não apresentou nenhuma prova de que ela é um homem. Isso tem sido profundamente ofensivo para ela, para o marido dela, o presidente Macron, e para toda a família dela. Você continua promovendo isso para milhões de pessoas que o seguem e eu simplesmente pergunto por quê. Ela não é um homem, ela é mulher. Feliz em responder a pergunta. Acho que Brigitte Macron é uma mulher trans e acho que o fato é esse. Mas ela é Brigitte Macron. Ok. Onde está a sua evidência de que ela é? Piers, o problema é que não tenho permissão para falar depois que você me faz uma pergunta, então não sei qual é o propósito disso. Parece que você está expressando seus próprios pensamentos. Onde está sua evidência? Permitir que você monetize onde seu... Evidências de que Brigitte Macron é transgênero. Bem, eu fiz uma série inteira falando sobre de onde isso veio, e antes de tudo, você está fingindo que fui eu quem promulgou isso. Na verdade, foram 3 jornalistas em Grants que trabalharam na história por 3 anos, e eles se juntaram a genealogistas, e eles descobriram, e foi absolutamente fascinante. Li o relatório inteiro e todos que estão assistindo, em vez de ouvir Piers Morgan dando a vocês um monte de adjetivos. Ridículo. É horrível. Não acredito que ela está dizendo isso.
Por que você não vai atrás de uma fonte primária? Por que você não vai? Não preciso. Porque, na verdade, como você sabe, há um jornalista francês. Porque isso não veio de mim, veio de jornalistas franceses. E enquanto, como você sabe, Bride Macron. Deixe terminar uma declaração, Pierce. Enquanto eles estavam trabalhando nessa matéria, os Macrons enviaram o serviço secreto para interromper isso. Isso não é algo normal de se fazer quando alguém está prestes a publicar uma mentira. Você simplesmente diria que é ridículo. Publique e nós contestaremos. Eles enviaram o serviço secreto para intimidar esses jornalistas. Eles pegaram os telefones deles, os mantiveram retidos, queriam saber quem estava trabalhando na matéria, e o que eles descobriram foi absolutamente fascinante. O que eles descobriram foi o fato de que Brigitte Macron, que alega que a pessoa que dizem ser ela, na verdade, é seu irmão, que nunca foi visto e que nunca apresentaram, que Brigitte Macron viveu como homem por 30 anos e depois fez a transição aos 30 anos de idade. Então ele está tentando dizer que isso é loucura, que isso é absurdo. Por que você simplesmente não vai atrás de uma fonte primária? Não sou a fonte primária. Seria muito fácil contestar isso. Tudo o que Brigitte Macron teria que fazer seria produzir uma única foto sua dos primeiros 30 anos de sua vida, ou fazer uma pequena caminhada com seu irmão, que ela alega não ser. Ela se recusa a fazer qualquer uma das duas coisas. Ela está processando pessoas. Uma foto que eles continuam produzindo é da filha dela. Para telefonar, diga uma palavra. Por favor. Brigitte Macron, como você sabe, tem um processo por difamação contra Natasha Ray, que alegou que a primeira-dama francesa nasceu um homem chamado Jean-Michel Trogner. Isso vai acontecer em breve e vamos chegar ao fundo disso. E eu aposto com você. Por que não fazemos uma aposta de 100 mil libras que pode ser doada, sem sombra de dúvidas, a uma instituição de caridade de sua escolha e a minha, 100 mil dólares? Ganhe dinheiro agora mesmo. Mas está estabelecido, sem sombra de dúvida, que ela nasceu mulher. Você aceita essa aposta? Faça chover, Pierce. Faça chover. Certo, porque veja, antes de tudo, 100 mil libras. Podemos pesquisar o que isso significa em dólares americanos? Vamos ver o que é isso. 35... Uau! 136 mil dólares americanos no total. O que deu $1 ali. 136 mil dólares americanos são meus. Educação física. Não vou deixar você escapar dessa. Eu quero meu dinheiro. Vai ser como aquela cena de Family Guy, onde Stewie está batendo em Brian. Quer meu dinheiro? Onde está meu dinheiro? Bem, senhoras e senhores, foi assim que tudo começou e é assim que continua. Olha essa manchete. Estamos em alta em toda a França. Isso é uma notícia enorme. As mulheres que alegaram que Brigitte Macron nasceu homem foram absolvidas de difamação, porque é assim que a verdade funciona. É impressionante que elas tenham sido condenadas inicialmente por corrupção ao difamar a primeira-dama da França. Foi essa condenação falsa que a mídia então divulgou como uma vitória, dizendo, viu, ela não nasceu homem. Mas isso, na verdade, não era o cerne do caso, como muitos de vocês que estão acompanhando a série já sabem. De qualquer forma, o que aconteceu hoje foi que os juízes que estavam no Tribunal de Apelação de Paris nesta quinta-feira decidiram que Amandine Roy, que é a vidente de 53 anos, e Natasha Ray, e ela tem sido absolutamente fantástica. Ela é uma jornalista, blogueira e pesquisadora de 49 anos que se uniu e, antes de tudo, apresentou Xavier Pussar a essa história quando ele estava tendo dificuldades até para encontrar fatos básicos sobre Brigitte. E ela disse, sim, isso é porque Brigitte nasceu como Jean-Michel Trogner, e agora o tribunal decidiu que eles tinham todo o direito legal de fazer essas alegações. Mais especificamente, Brigitte entrou com o processo em relação a uma transmissão de vídeo no YouTube de 4 horas, onde essas duas mulheres estavam sentadas conversando, e Brigitte alega que houve 18 casos de difamação. Enquanto o tribunal decidiu que essas 18 ocorrências não constituíam difamação ou eram baseadas na boa-fé. E como expliquei ao longo da série, elas nunca estavam atacando, Brigitte nunca estava atacando a alegação de que ela nasceu homem. Ela estava sendo extremamente mesquinha e tentando pegá-las em uma tecnicalidade de difamação por terem se expressado mal. Sabe, tentaram fazer isso comigo. Ah, você disse que essa foto foi recolorida, mas na verdade ela não foi recolorida. E então tentam pegar alguém no tribunal e aí o juiz diz, não foi recolorida. E você diz, olha só, vencemos. Foi difamação sugerir que essa foto foi recolorida quando não foi. Esse era o jogo que eles estavam jogando para que pudessem dar aos jornalistas algo para divulgar como uma vitória. Agora eles voltaram e disseram, sabe de uma coisa? Isso não é suficiente. Ok, isso realmente não é suficiente. Essas mulheres não te difamaram e por isso os advogados delas estavam comemorando do lado de fora do tribunal. Não consigo imaginar como deve ser para Natasha Ray e Amandine Roy. Natasha Ray ficou doente com câncer.
Durante tudo isso, Brigitte não se importou. Continuou atacando essas mulheres por serem as primeiras a expor o que é tão obviamente verdade. E isso é uma grande vitória. É tudo o que realmente podemos dizer. Ambas as mulheres alegaram que, durante todo esse tempo, foram submetidas à intimidação pelas autoridades, por esses membros ultra-protegidos do establishment parisiense, esses membros doentes e pervertidos do establishment parisiense, que estavam tentando encobrir um segredo de Estado. Por que parece que isso está acontecendo em todo lugar do mundo? Por que parece que alguns indivíduos pervertidos estão realmente comandando o mundo inteiro? De qualquer forma, os advogados de Brigitte disseram que estão devastados com essa decisão. Eles disseram que planejam levar isso agora para o tribunal mais alto do sistema judiciário francês. E deixa eu te dizer, eles vão perder porque Brigitte Macron é um homem, nasceu homem e, portanto, morrerá homem. Não importa se você coloca batom em um porco, ele ainda morrerá um porco. Brigitte e sua equipe, como eu estava te dizendo, são simplesmente... Eles têm sido tão vingativos e tão repugnantes. E no final das contas, Natasha Ray estava absolutamente certa nesse caso. Então, parabéns para ela. Parabéns para toda a equipe deles. E parabéns às pessoas que têm coragem de continuar, de seguir em frente quando o mundo inteiro está te pressionando e os jornalistas estão lá fora como assassinos e ninjas tentando te difamar, tentando te caricaturar como uma pessoa desequilibrada, louca, simplesmente porque você está dizendo a verdade sobre quem esses elites realmente são. Sim, uma grande vitória para todos esses heróis espalhados pelo mundo. E está na hora de Brigitte parar de assediar mulheres em geral. Os homens não devem assediar as mulheres, ponto final. Nossa, eu estava grávida e mandei pessoas baterem na minha porta. Simplesmente corte isso, ok? Agora está bem óbvio que os jornalistas já vão tentar mudar as regras aqui. Eu não conseguia acreditar nisso. Eu anunciei essa vitória no X e esse jornalista, o jornalista americano Yashar Ali, está apenas tentando nos enganar ainda mais, certo? Este é o tweet dele sobre a vitória. Ele escreve: Candace, que evidência te satisfaria? Você teria que examinar a Brigitte Macron pessoalmente? Tenho a impressão de que você não aceitaria nada menos do que isso. Não, na verdade aceitaríamos bem menos do que isso. Então eu só quero deixar bem claro, caso não tenha ficado claro desde o início. Talvez apenas algumas fotos crescendo com seu irmão. Algumas fotos do seu primeiro casamento que durou mais de uma década da sua vida. Você supostamente teve 3 filhos. Algumas fotos suas no hospital, dando à luz esses filhos, criando esses filhos, crescendo com esses filhos que você alega ter criado. Não precisamos fazer um exame médico neste momento. Apenas alguma evidência fotográfica de que você existiu nos primeiros 30 anos da sua vida, isso já seria ótimo. Talvez fotos do casamento. Imagino que você tenha tirado várias fotos do casamento, e assim podemos ver quem foi a madrinha. Só uma prova de que era você. Sinto que não estamos pedindo muito. Que tal fotos da escola? Aliás, Xavier Pussard ganhou na justiça porque, por algum motivo, a escola onde Brigitte estudou não quer divulgar a foto da Brigitte na escola. E então, quando Xavier foi até a escola e disse: na verdade, eu ganhei na justiça, vocês têm que liberar isso. A escola disse: não nos importamos, não vamos liberar. Isso bastaria. Fotos da escola, eu acho. Então esse é um nível muito baixo. Estamos tentando provar que você existiu por 30 anos. Você poderia dar uma volta com seu irmão agora e responder algumas perguntas. Recusa-se a fazer absolutamente tudo. Então você não vai nos enganar por exigir um requisito mínimo aqui, ok? Prove que você existiu por 30 anos. De qualquer forma, sabemos que ainda não acabou, senhoras e senhores, porque só vai acabar quando o homem da peruca cantar. Aliás, muita coisa aconteceu desde que lançamos a série Arbeck Min Brigitte, incluindo algumas mortes mais recentes ou suicídios, seja lá como vamos chamar o que vem a seguir. Vocês não vão acreditar nessa história. Deixe-me mostrar a vocês esse homem. O nome dele é Olivier Marais, ok? Ele era um membro do parlamento francês que estava comprometido em expor o que ele descreveu como uma rede francesa de corrupção. Uma rede parisiense de corrupção que teve implicações globais. Especificamente como ele se envolveu aqui. Ele começou a investigar uma venda que ocorreu em 2014. Era a General Electric. Você sabe, começou na América. A General Electric conseguiu adquirir todos os ativos de energia de uma empresa francesa chamada AOM. Ok? A é apenas uma empresa de energia francesa. E eles conseguiram adquirir todos os seus ativos em um acordo de 12 bilhões de dólares. E quando isso aconteceu, houve alvoroço por toda a Europa, porque o acordo, obviamente, não era bom para a França, não era bom para o povo francês. Não foi bom para a nação francesa. Já falamos bastante sobre isso, mas é claro que, com esses objetivos de globalizar o mundo, eles querem que todos sejam dependentes. Eles não querem que nenhuma nação seja independente em energia. Eles meio que querem que tudo se una, certo?
E eles vão nos controlar e nós vamos gostar disso, vamos ser escravos e vamos aproveitar. Enfim, houve um alvoroço em toda a Europa sobre o quão ruim foi esse acordo. Por que você faria isso? Por que você venderia os ativos da sua nação? Por que você basicamente trairia os interesses nacionais da França? E, na verdade, essa ideia de governança global, as pessoas estão denunciando isso. E o que acontece é que Olivier começa a investigar literalmente por que esse acordo aconteceu e descobre que Emmanuel Macron está no centro disso. Emmanuel Macron teve tudo a ver com essa venda corrupta de 2012 até 2014. Macron, que sabemos que foi misteriosamente alçado, assim como Jeffrey Epstein. Macron foi promovido através do banco Rothschild, nem sequer sabia o que IBADA significava. E seus colegas diziam que ele era obviamente burro. Mas por algum motivo, David Rothschild colocou a mão sobre esse garoto e o puxou pelos cargos para que pudessem criar esse currículo falso. Para Jeffrey Epstein, você é um professor e agora está fazendo os maiores negócios em bancos financeiros. Essas pessoas são fraudes, são atores. E então, depois de passar pelo banco Rothschild, ele consegue o cargo de vice-diretor-geral do Palácio do Eliseu. Ele vai direto para a política. E enquanto estava nesse cargo, ele secretamente encomenda um relatório sobre a possível venda da Alststar. É como se ele estivesse entrando ali como alguém de fora. Não estou dizendo que os Rothschilds disseram: "Ei, precisamos que você, faça isso acontecer." Então, em 2014, Emmanuel Macron misteriosamente é promovido a ministro das Finanças. E adivinha o que ele faz? Ele aprova a venda de todos os ativos energéticos da França sob a Alstom para a General Electric. Isso é a Matrix, meus amigos. Eles são todos atores. Eles são todos atores e todos são performers. Existe um filme sobre isso. Não consigo lembrar o nome. Basicamente, é como se a gente não percebesse. É como se fosse uma grande peça sendo encenada e nada em nossas vidas fosse real. E é assim que me sinto em relação à política. Como se fossem apenas atores de má fé que ou são chantageados ou foram promovidos ao longo do tempo para fazer esse tipo de acordo quando têm poder, para fazer as pessoas pensarem que estão elegendo esses representantes para o cargo. Bem, ele consegue fazer isso. E então chega 2017 e Emmanuel Macron está pronto para concorrer à presidência. E ele consegue arrecadar uma quantia absurda de dinheiro para isso. Estou falando de uma quantia recorde de dinheiro para isso. E você nunca vai adivinhar quem deu esse dinheiro para ele. Os indivíduos que estavam ligados ao acordo da General Electric. Bem, se ele fez isso por nós quando era ministro das Finanças, ministro da Economia, bem, só dá para imaginar o que ele fará por nós quando for presidente da França. De qualquer forma, o crítico mais vocal e consistente contra o que ele descreveu como esse pacto de corrupção foi Olivier Marley, um membro do parlamento. Ele não deixava essa história morrer. Ele é como eu, que não deixo a história de Brigitte Macron morrer porque é importante que saibamos que há pervertidos em posições de poder. Isso realmente importa, especialmente porque parece que eles são uma família global e ele fez disso sua missão, expor exatamente como esse acordo aconteceu. O que significa que ele estava enfrentando pessoas muito perigosas. Ele chegou a presidir uma comissão encarregada de investigar essa transação. Ele condenou Macron publicamente e então decidiu que iria publicar um livro. Ele estava prestes a lançar um livro sobre a corrupção desse acordo agora em setembro. Mas agora, pessoal, de forma bastante conveniente, ele foi encontrado enforcado em sua casa, com uma corda no pescoço. Apenas 3 dias atrás, esse cara foi encontrado enforcado, Olivier Marley. As autoridades ainda não determinaram se foi suicídio ou se houve crime. Então vamos deixar por aqui. Só vou dizer que esse tipo de suicídio acontece em momentos muito oportunos. Eu diria que, se realmente for considerado suicídio, vai ser bem conveniente, porque para quem assistiu a série Becoming Brigitte, parece que há muito azar envolvendo as pessoas que têm coragem de investigar esse casal. E não se preocupem, pessoal, estou de olho em tudo. Conversando com Xavier, vamos trazer para vocês o máximo de informações possível e conectar todos os pontos para vocês. A questão Epstein, a questão americana, a questão israelense. Sim, sabemos que fazer esse tipo de coisa é perigoso, mas já que parece que todos os homens que estão no poder, especialmente aqui nos Estados Unidos, não têm coragem de fazer isso. O que eles estão realmente dizendo é: não nos importamos com o que acontecerá com seus filhos no futuro. Estamos satisfeitos em deixar pervertidos governarem o mundo. Então não podemos permitir que isso aconteça. Ainda há muito mais por vir, e eu acho que o que aconteceu com esse homem corajoso provavelmente responde à pergunta que esteve em nossas mentes durante toda esta semana. Isso só aumenta a especulação sobre por que tantas pessoas em nosso governo parecem ter medo de enfrentar essas pessoas. Porque, se você é capaz de prejudicar uma criança, como eu disse esta semana, não há ninguém que você não prejudicaria.
Você não sentirá nada ao assassinar, matar, destruir, roubar, fingir que teve todo esse sucesso porque é inteligente, quando na verdade você é apenas demoníaco. Você está disposto a fazer qualquer coisa para manter seu status de governante do mundo. Enfim, é tudo o que vou dizer sobre esse assunto. Vou falar sobre o Príncipe Andrew porque temos uma atualização sobre esse tema. Mas antes quero lembrar vocês sobre a Riverbend Ranch porque eu lancei aquele desafio. Eu disse para encontrarem um bife melhor. Me marquem nisso. Vocês não vão conseguir. Estou falando sério. Se você ainda não ouviu falar da Riverbend Ranch, está na hora de conhecer. A carne deles tem mais sabor e maciez do que qualquer outra que eu já provei. E eu falo isso com toda a certeza. O rebanho Angus da Riverbend Ranch não é um gado Angus comum, porque há 35 anos eles decidiram usar tecnologia de ultrassom. O proprietário da Ben Ranch começou a percorrer o país para identificar vacas Angus puras específicas que, geneticamente, produzem um nível muito mais alto de marmoreio e maciez do que o gado Angus normal. Após 30 anos de seleção cuidadosa e cruzamentos, a Ben Ranch desenvolveu uma carne bovina com sabor e maciez notavelmente superiores. Eles têm muito orgulho do tratamento humanitário dado ao seu rebanho. O gado passa seus dias nos exuberantes prados montanhosos de Idaho e Wyoming, sendo criado sem o uso de hormônios artificiais de crescimento ou antibióticos, e eles maturam. Essa carne premium é maturada por 21 dias. É carne americana de verdade. Ela nasce na América, é criada na América e processada bem aqui na América. E essa carne pode ser enviada diretamente do rancho deles para a sua casa. Você precisa experimentar e vai adorar. Então acesse riverbendranch.com. Agora mesmo, se você usar o código promocional Candace no checkout, ainda vai ganhar $20 de desconto no seu primeiro pedido. Confie em mim, você vai ficar muito impressionado. Visite riverbendranch.com, código promocional Candace e Paleo Valley. Outra empresa que você deveria conhecer, porque algo que eu sentia muita vontade durante a gravidez eram os beef sticks. Especificamente os dos meus amigos da Paleo Valley. A Paleo Valley faz seus beef sticks com carne bovina 100% alimentada com capim, proveniente de pequenas fazendas americanas regenerativas. Você pode se sentir bem com o que está comendo e com o que está apoiando. Eles eliminaram todo o lixo. Sem conservantes, glúten, soja, açúcar, laticínios, apenas combustível limpo e rico em nutrientes. Então, não importa se você está viajando, trabalhando ou com as crianças, esses bastões fornecem alta energia proteica. Não importa se você é cetogênico, paleo, carnívoro. Isso funcionará a favor do seu estilo de vida, não contra ele. Eles vêm em vários sabores ousados. Jalapeno original, linguiça de verão, bacon de bordo e teriyaki. Então há algo para todos. Com mais de 55 milhões de beef sticks vendidos, a Paleo Valley é confiável, comprovada e oferece uma garantia de devolução do dinheiro em 60 dias neste momento. Você receberá 20% de desconto no seu primeiro pedido em paleovalley.com, Candace se usar o código Candace no checkout. Isso mesmo, paleovalley.com, Candace. Código promocional Candace no checkout. Certo, sim. Agora, o que mais está acontecendo? Eu diria que provavelmente deveríamos discutir sobre Jeffrey Epstein. Sim, somos. Sinto muito, Trump Bear. Nós somos. Sinto muito, mas temos que fazer isso. Agora você deve se lembrar que Virginia Giuffre foi a vítima que realmente se revelou. Ela já faleceu, mas ela se manifestou, citou nomes e foi quem revelou a história de uma forma realmente importante. Como uma das vítimas e como parte de sua história, você pode ver esta foto que estamos mostrando. Ela alegou que foi forçada a ter relações sexuais com o Duque de York, o Príncipe Andrew, em Londres, em Nova York e nas Ilhas Virgens Americanas, quando tinha apenas 17 anos. E ela nomeou as casas onde foi obrigada a fazer isso. E ela falou sobre como Ghislaine Maxwell era central nisso. Ela foi muito explícita ao descrever Andrew. Ela falou sobre como ele estava suando e como ele gosta de dançar. Então, tentando fazer a coisa certa aqui, a BBC sentou com Andrew, o príncipe Andrew, e eles destrincharam as alegações dela. Eles perguntaram a ele, isso é verdade? E caso você tenha esquecido, foi assim que o príncipe Andrew decidiu responder a essas alegações. Ouça só. Então você tem absoluta certeza de que estava em casa no dia 10 de março. Ela foi muito específica sobre aquela noite. Ela descreveu dançando com você e você suando profusamente. E que depois ela foi para bares, possivelmente. Há um pequeno problema, na verdade, um inconveniente considerável com a questão do suor, porque eu tenho uma condição médica bastante peculiar, que é o fato de que eu não suo de forma alguma, ou pelo menos não suava naquela época específica. E foi isso. Ela... Sim, eu não suei na época porque sofri o que eu descreveria como uma overdose de adrenalina na Guerra das Malvinas quando fui baleado. E eu simplesmente...
Era quase impossível para mim suar. E é somente porque fiz uma série de coisas no passado recente que estou começando a conseguir fazer isso de novo. Então receio dizer que há uma condição médica que diz que não fui eu. Então, portanto... É simplesmente inacreditável. Você simplesmente não pode inventar isso. Ela disse dança? Ah, não seja ridículo. Dança. Tenho uma condição específica em que não tenho ritmo algum. E então, quando toco uma música da Madonna, sou conhecido por nunca dançar. Michael Jackson. Não. Eu tenho um problema que acontece quando ouço Michael Jackson, mas não consigo. Foi o que ele fez. Ele fez isso, rapazes. Foi o que ele fez. Ele acabou de dizer que foi uma entrevista desastrosa. Que coisa absurda. E ainda tenta se pintar como um herói. E o motivo de eu ter essa condição é porque, deixe-me lembrar você, eu fui alvejado na guerra e então não, vamos deixar tudo isso de lado. Não é exatamente a desculpa médica mais convincente, que agora ele diz que já foi curada porque ele fala, provavelmente estou suando agora. E ele meio que está mesmo. Então ele diz, mas agora eu consigo suar. Eu não conseguia suar naquela época. Que ano era mesmo? Eu não conseguia suar naquele ano. Eu não suei uma vez sequer em 2008, pode apostar nisso. Obviamente não posso provar isso porque não estamos em 2008, mas eu não suei. E eu só quero que vocês, meus ouvintes em casa, saibam disso. Bem, sorte do Andrew, azar o nosso. O FBI encerrou sua investigação sobre o príncipe Andrew e agora ele sente que ganhou uma nova chance na vida. Ele está suspendendo sua autoimposta proibição de viagens. E essa foi uma manchete que saiu no New York Post. Príncipe Andrew livre para viajar ao exterior, enquanto o FBI encerra sua investigação sobre os vínculos da realeza com Jeffrey Epstein. E, basicamente, ele não saiu do Reino Unido porque tinha medo de ser preso enquanto isso estava em aberto, enquanto a lista de clientes estava em aberto. Se você não fez nada, por que teria medo de ser preso? Eu não sei, eu não tenho medo de ser preso, sabe? Em lugar nenhum, provavelmente, exceto na França. E sendo honesto, eu tenho mais medo de ser assassinado do que de ser preso. Mas parece que se você não fez nada, do que você tem tanto medo? E agora ele meio que está mandando as pessoas dele saírem por aí e divulgarem isso como uma vitória dele. Você vai ver. Aliás, a citação que a fonte deu ao The Sun, seja lá quem for essa pessoa próxima do Jeff, próxima do príncipe Andrew, decidiu contar ao The Sun que ele vai sair, e essa é a citação. A pessoa disse que ele esteve no exterior apenas uma vez desde que o escândalo estourou. Ele sempre ficou muito nervoso em viajar para o exterior e sentia que estaria sempre olhando por cima do ombro, pois poderia ser alvo de uma ação civil ou, na pior das hipóteses, ser preso. Com sorte, com isso resolvido, significa que ele pelo menos pode sair do país. O que ele deveria fazer com o resto da vida dele? Ele não foi condenado por nenhum crime e não pode simplesmente ficar sem fazer nada no Royal Lodge para sempre. Fim da citação. Você consegue imaginar ser tão rico assim, né? O que eu deveria fazer com esse pedaço de terra e esses súditos reais? O que eu deveria fazer? Almoçar o dia todo? Às custas do contribuinte. O Royal Lodge para sempre. Você não sente pena de mim? Eu não posso pegar um avião e ir para qualquer lugar, porque tenho medo de que alguém venha me entregar uma ação civil. Então eu fico só desfilando por aí, desfilando por toda essa propriedade, essas colinas e campos, toda essa terra que possuímos aqui no Reino Unido. Agora ele só... Vamos todos sentir pena, eu acho, ou algo assim, do príncipe Andrew. Eu simplesmente não consigo nem responder a esse nível de insensibilidade, porque é isso que é, uma resposta insensível a tudo o que está acontecendo. Que tal tentar simplesmente ficar calado por pelo menos uma semana enquanto tudo isso está acontecendo? Enquanto as pessoas estão revoltadas porque parece que alguns conseguem escapar desse tipo de crime, se forem de um certo tipo, do clube ao qual não pertencemos, pessoas que governam sobre nós. Essa é apenas uma resposta de má fé a tudo isso. Bem, agora posso ir embora e ir para minhas outras propriedades, onde meus outros amigos estão, porque o Epstein não está aqui. Mas tenho outros amigos ricos que também possuem ilhas. É isso que parece que ele está dizendo. De qualquer forma, nenhuma acusação será feita contra Andrew. Essa é a realidade. Ou contra qualquer outra pessoa. Acho que o caso está encerrado até que eu e o Xavier nos unamos em uma série. Acho que o mundo está de cabeça para baixo e vamos atrás de pessoas inocentes como Justin Baldoni. E eu só queria dar essa atualização para vocês porque esse processo vai ficar meio louco. Se vocês estão acompanhando, talvez tenham visto a manchete de que um repórter do Daily Mail foi intimado para toda essa saga. Talvez você tenha perdido isso, mas basicamente ele foi intimado e depois assinou uma declaração juramentada dizendo que, por engano, disse a alguém que Blake havia sido agredida sexualmente. De qualquer forma, isso foi divulgado como uma grande vitória para o time da Blake. Lively dizendo, viu, eu nunca o difamei. Eu nunca disse agressão sexual. E o que aconteceu é que esse repórter agora foi demitido do Daily Mail.
E temos uma fonte que nos disse que ele agora está indo contra o Daily Mail porque acredita que foi demitido pelos motivos errados, já que, na verdade, queria ser um denunciante que pudesse ajudar Justin Baldoni. Porque lá em agosto, quando Leslie Sloan estava ligando para repórteres tentando descobrir se havia essa suposta campanha de difamação, em agosto de 2024, Leslie Sloan sendo da Vision PR, Leslie Sloan sendo a assessora de imprensa da Blake, e ela dizia: bem, ela está recebendo má imprensa. Então, obviamente, as pessoas devem estar indo atrás dela porque estão sendo orientadas a fazer isso. Mas tudo era orgânico. Ela entrou em contato com esse James Vitushka e, na verdade, estava tentando plantar histórias sobre o Justin Baldoni. Ela dizia que ninguém do elenco gostava dele. Justin Baldoni não era benquisto. Ela falou todas essas coisas sobre o Justin Baldoni, sobre o motivo de ele ter sido forçado a ficar no porão na estreia. Mas o que ela não disse em tudo isso, enquanto falava com James Vitushka, o que ela não disse foi que Blake havia sido assediada sexualmente. Então, se sua cliente estava prestes a entrar com um processo por assédio sexual, e agora você alega, alguns meses depois, que tudo isso aconteceu antes da estreia, você não teria contado isso ao repórter? Você não teria contado isso ao James Vitushka? Sim, o motivo dele estar no porão é porque ele é um completo esquisito. E ninguém se sente confortável perto dele porque ela tem um caso aberto de assédio sexual que poderia ter sido uma prova exculpatória para Justin Baldoni. E o que estou ouvindo, fontes estão me dizendo, pessoas que estão no Daily Mail, é que quando ele foi ao RH e disse algo como: ei, acho que quero ajudar aqui porque sei de algo, eles disseram não, nós cuidaremos de você, não faça isso. E então, basicamente, o forçaram a fazer uma declaração que apoiava as alegações de Blake Lively, nas quais ele sente que o que aconteceu foi deturpado. Então fiquem ligados. Acho que muita coisa ainda vai acontecer. Talvez isso permita que eles reabram algumas de suas ações de difamação. Eu não sei. Mas eu queria avisar que mais coisas estão acontecendo por lá e é simplesmente um ciclo interminável de processos em que todo mundo está sendo envolvido. E com sorte estarei lá do lado de fora do tribunal vestida de rosa com a savana, porque estou aqui por esse processo. Estou aqui por justiça para Baldoni. Estou aqui por justiça para todos. E é isso, vamos manter vocês informados sobre isso. Certo, vou ler alguns dos seus comentários. Olha só, temos 63 mil pessoas ao vivo hoje. Isso é incrível. Muito obrigada, pessoal. Se você está gostando deste canal, por favor, inscreva-se enquanto está aqui, se estiver assistindo ao vivo no YouTube. Primeiro, antes de ler seus comentários, observações e perguntas, falarei sobre a empresa de bem-estar, porque você e seu parceiro podem estar tendo dificuldades para conceber. Se você tomou a vacina contra a Covid, há motivo para preocupação. E você não está sozinho. Muitas pessoas estão passando por isso. Houve um estudo recente, na verdade, feito por um pesquisador dinamarquês, Dr. Vibeke Menick, que analisou dados de nascimentos de mulheres com idades entre 18 e 39 anos durante um período de 2 anos, começando em 2021. E as descobertas sugerem que houve uma redução significativa nas taxas de natalidade entre mulheres vacinadas, com dados indicando uma redução na contagem de óvulos em quase 60%. Aterrorizante. Desde 2021, muitas regiões ao redor do mundo têm visto um declínio significativo nas taxas de fertilidade. Junto com o aumento nas taxas de aborto espontâneo, a empresa de bem-estar criou um desintoxicante de pico 3 em 1 definitivo, elaborado com ingredientes 100% naturais, projetado especificamente para ajudar seu corpo a eliminar proteínas de pico prejudiciais, reduzir a inflamação e promover a saúde geral. Então, não espere. Experimente a única fórmula aprovada pelo Dr. McCullough, que é um dos principais médicos defensores da liberdade e que arriscou tudo. Acesse o TWC Health Candace. Mais uma vez, você pode acessar o TWC Health Candace e não se esqueça de usar o código Candice para ganhar 15% de desconto adicional, além de frete grátis. Mais uma vez, você pode adquirir o Spike Detox e desintoxicar seu corpo hoje mesmo em tiabope.health-candace com o código Candace. Lembrando também sobre a American Financing, porque se você pudesse adiar 2 pagamentos da hipoteca, por que não faria isso? Imagine colocar esses 2 pagamentos no bolso, finalmente conseguindo um pouco de alívio financeiro. Isso é possível se você ligar para a American Financing hoje. Pressionado nas despesas, como compras, gasolina, contas, saiba que não está sozinho. A maioria dos americanos está colocando essas despesas no cartão de crédito. Não haver saída. A American Financing pode mostrar como usar o valor da sua casa para quitar dívidas. Ligue a American Financing hoje antes de chegar ao ponto em que não consiga fazer esses pagamentos. Consultores de hipoteca assalariados ajudam proprietários como você a reestruturar empréstimos, consolidar dívidas sem taxas iniciais. Clientes economizam, em média, $800 por mês.
Isso é um aumento de $10.000 anualmente. É rápido, simples e pode economizar seu orçamento neste verão. Então não espere mais e ligue para a American Financing hoje mesmo. O número é 8007951210. Novamente, 800-795-1210 ou visite americanfinancing.net Owens em americanfinancing.net Owens. Só quero dizer antes de entrar em seus comentários que não sou suicida, ok? Eu não sou suicida. Eu realmente amo minha vida. Eu amo minha família. Eu amo tudo que faço. Adoro me conectar com vocês e adoro enfrentar a corrupção e o mal, especialmente aqueles que prejudicam crianças. É triste que tenhamos que dizer essas coisas, mas não compare a teia de coisas que estão acontecendo com pessoas que enfrentam os Macrons, o candidato da Manchúria, Macron. Vou conseguir uma carta judicial para isso. Eu conseguia ver. Posso muito bem atualizar minha caixa de entrada agora mesmo. Olha só, é o Priggi. Olá, Candace. Meu gay. Nós processaremos você em breve. Socos, Emanuel. Bem quando eu disse que é só. Não tem graça. Violência doméstica não é engraçada. Mas a peruca de Brero Brigitte Macron é engraçada. Certo? Vamos ver alguns dos seus comentários. Vamos ver o que vocês estão achando que aconteceu ao rolar a tela para baixo. Primeiro, Jack Lanzaro escreve para Macrone e Bibi para o Yahoo. Se você tentasse atacar Candace, você estaria vindo atrás de nós, mas não machucaria ela ou sua família de forma alguma. Estamos observando você. Ela é nossa irmãzinha, Candace. Eles não gostam de nós. Eles não são como nós. Acordado. Eles não são como nós porque são esquisitos, anormais e covardes. Essas são 3 cartas legais que vou pedir para Ariana Moon escrever. Emmanuel Macron me lembra Todd de Penetras Bons de Bico. Oh, meu Deus. Primeiramente, Ariana, você me dá nos nervos porque essa é minha comédia favorita de todos os tempos. Acho que já disse isso algumas vezes. Isso é muito engraçado. Oh, meu Deus. Sim, concordo. Vou ficar com a pintura. Foi um presente, Todd. Foi um presente. Bem, isso fará com que você me ame, ou você entende isso ou não. Mas se você não entendeu, precisa assistir Penetras Bons de Bico. Essa também é minha piada sobre o Skylar. A lasanha ou o bolo de carne? O bolo de carne. Skylar. E eu sempre digo, abra esse clipe. Davi Lazaro escreve. Obrigada, Candinice, por ser uma jornalista de verdade. Uau! Vocês se conhecem? Lonzaro e Lázaro? Obrigado a vocês dois pelos comentários e contribuições para o show. Cameron Vaughn escreve. Adoro o fato de você mencionar os Rothschild, que também podem estar por trás da lista de Epstein. Mal posso esperar pela sua entrevista com o Nick amanhã. Eles meio que estão fazendo aquela coisa de que você não pode mencionar os Rothschilds porque, isso é antissemita. Por que estão chamando tudo de antissemita? Quando as pessoas começam a cobrir essas histórias, essa é quase uma questão maior que deveríamos estar nos perguntando agora. Por que a busca pela verdade naturalmente leva você a ser difamado como antissemita? Isso é totalmente estranho. E há respostas para isso. E estamos meio que chegando a isso de forma definitiva no meu Clube do Livro, que, desculpem, tivemos alguns problemas no Clube do Livro na terça-feira. Já resolvemos esses problemas e o próximo livro que vamos ler, pessoal, é O Ataque à Verdade. Esse livro esgotou, mas acabamos de repor o estoque. Então estou avisando vocês que adicionamos mais 500 exemplares no site da Candace Owens. Se você vai participar disso, teremos apenas mais um encontro com Hollywood Babylon, porque aprendemos muito com esse livro. E sim, parece que essas pessoas que têm interesse em crianças pequenas talvez também tenham estabelecido Hollywood como um fato. Demais. Demais, pessoal. Estamos aprendendo coisa demais. Mas esse será o próximo livro que vamos ler, O Ataque à Verdade, onde aprendemos sobre Sigmund Freud e seu clã. E sim, já vou avisando sobre o livro. Mesmo sendo escrito por um judeu que foi incrivelmente corajoso ao escrever esse livro, provavelmente vão nos chamar de antissemitas por aprendermos as informações que ele traz. Então se preparem, tolos. Agora temos o Virgil que escreve. Continue com o ótimo trabalho, Candace. Só queria ressaltar que a maioria dos protestantes não está alinhada com as visões evangélicas sobre Israel e o dispensacionalismo. Protestantes e evangélicos não são a mesma coisa. Bem, se você considera o protestantismo apenas como algo, você sabe, ele foi desfeito muitas vezes. Existem todas essas vertentes diferentes. Mas eu diria que uma vez que Martinho Lutero consolidou essas teses, elas se tornaram o protesto dos protestantes. Certo, o protesto. O que você está protestando, em última análise, é contra a Igreja Católica? Certo. Você pode discordar disso. Estou muito aberto a um debate teológico porque definitivamente não sou teólogo. Eu não sou meu marido, que é muito mais versado e tudo mais, mas essa seria a minha resposta instantânea a isso. Dave writes. Olá, Candace. Depois da sua série, eu, meu marido, que é super cético, e outros 3 amigos estamos convencidos de que o presidente da França é de fato um homem casado. Você os convenceu? Sim. Com amor, Mitel, continue expondo a verdade.
Sim, depois que você assiste a série, você fica tipo, ok, fala sério, todos os meus amigos são pedófilos e esquisitos. Mas eu não sou. Assiste aos primeiros episódios e pensa, o que está acontecendo na França? O que tem acontecido na França e como os jornalistas fingem que isso é uma teoria da conspiração? É absurdo. E como eu disse, Piers Morgan, me dê meu dinheiro. Olhe para mim, Piers. Me dê meu dinheiro. Ok, isso é do Family Guy, para quem pegou a referência. Eu vou atrás dele para valer. Eu devia ter deixado esse clipe pronto para rodar. É hilário. Enfim, o que mais temos? Obviamente tiramos as sextas-feiras de folga porque eu gosto de fazer isso. Tenho muitos filhos agora. É bom ter um dia inteiro em família. Mas nós vamos, no entanto, lançar a entrevista com N Fuentes para quem não o conhece. Basicamente, um garoto de 18 anos que foi banido de todos os lugares. Ele meio que está tentando voltar para a mídia. Quando eu digo banido de todos os lugares, quero dizer Twitter, Instagram. Foi inacreditável. E a história por trás disso é interessante. E sim, é interessante sentar de frente para alguém que diz: sim, eu me identifico como racista, isso e aquilo. E eu estou apenas interessada em ter conversas ousadas e entender por que alguém assim teria essas ideias ou seria banido de praticamente todos os lugares aos 18 anos enquanto estava na universidade. Uma história muito interessante. Vou mostrar para vocês esse trailer mais uma vez antes de irmos. Me conhecendo, qual é a sua impressão? Você acha que eu sou uma pessoa má ou... Eu não acho que você seja má. Acho que você está me perguntando. Eu fiquei amigo de todo o pessoal do Daily Wire. Eu perguntei, por que os Estados Unidos dão 3,8 bilhões de dólares por ano para Israel? Você realmente não deveria perguntar isso. Eles diriam que a forma como você está perguntando é antissemita. Eu só estou fazendo perguntas. Isso então fez você pensar, ok, não, na verdade eu odeio judeus? Algo está acontecendo com os sionistas ou com Israel. Não é Israel, são os judeus. Você acha que suas ideias vão crescer com essa perspectiva? Pois é, são mesmo. Você meio que lamenta o fato de ter sido cancelado. Você lamenta o fato de que ninguém terá sua plataforma e o mesmo fôlego. Isso é ser hipócrita. Você está atrás do Dave Smith por quê? Porque ela está fazendo Dave Smith. E é por isso que você é péssimo. Você tem ideias de que não deveria haver casamento interracial. Eu vi esses clipes. Você pode explicar por que isso acontece? Meus valores não são apenas por quem estou apaixonado e coisas assim. É também minha herança, minha identidade, minha raça. Por muito tempo eu diria que sou racista. Agora eu só digo que sou racista. Você odeia você, os judeus? Bem, aproveitem vocês. Será gratuito se você já for assinante do canações.com, onde estamos lançando porque ele foi banido do YouTube. Nós simplesmente não queremos jogar o jogo do YouTube. E sim, se você não quiser se inscrever, você pode assistir ao pay-per-view. São apenas 99 centavos de real australiano atrás do acesso pago. Isso será amanhã às 15 horas. Acho que já cobrimos tudo hoje. Este foi um programa divertido. Este foi um programa muito divertido. Às vezes ganhamos, às vezes perdemos. Mas no fim das contas, estaremos de volta na segunda-feira discutindo e revelando coisas. Porque parece que finalmente está acontecendo um certo despertar no mundo todo. Vejo vocês na segunda-feira.